A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, Departamento de Aperfeiçoamento de Professores de Escola Dominical da Assembleia de Deus do Ministério Santo André. Bem-vindo para acompanhar a lição de número 5. Estamos no primeiro trimestre do ano 2021, cujo tema da revista é As 7 Igrejas do Apocalipse e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais. Neste momento, estaremos estudando, comentando a lição de número 5, cujo tema é Esmirna, a igreja perseguida, porém fiel. E estará nos acompanhando, estará comentando o conteúdo desta lição, nossos amados irmãos, professores, o amado irmão Newton, presbítero ali em Jardim do Estádio, comentarista da revista, juntamente também com o pastor Saulo, que está pastoreando a congregação de Pintacilgo 2 e que já estarão saudando os nossos irmãos neste momento. Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, alegria poder estar convosco aqui nesse dia para mais um momento aí de estudo, debate, reflexão da Palavra de Deus. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma honra poder estar aqui nessa oportunidade para juntos meditarmos a respeito dessa tão importante lição e esse assunto tão relevante para a Igreja do Senhor. O texto-chave dessa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A leitura bíblica que será feita está nos versículos 8 até o 11 desta carta, que diz: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E o texto, a mensagem ressaltada na lição para refletir é: a coroa da vida está condicionada à fidelidade ao Senhor Jesus. Esta é a essência da mensagem nessa carta, que nós vamos aprofundar, adentrar neste momento. Nós vimos na lição anterior sobre a carta à igreja que estava na cidade de Éfeso, e agora partiremos para a carta à igreja que se localizava na cidade de Esmirna. Veremos uma carta muito interessante, uma carta que alegra o coração, alegra olhar e ver Jesus elogiando uma igreja de valores, uma igreja fiel, uma igreja de virtudes. Dentre as cartas, uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão, pelo contrário, recebeu só elogio, só palavra de incentivo para prosseguir, para avançar. Então, uma carta muito edificante que nós estaremos estudando junto com os nossos alunos no próximo dia de aula. Iniciando primeiro tópico, onde nós vamos entender um pouco do contexto, onde estava essa igreja, para poder perceber até os contrastes que havia entre a cidade e a igreja. E então, na cidade de Esmirna, cujo até o nome é um nome interessante, né? Significa mirra, ou seja, o ingrediente que ao ser apertado, espremido, sai a sua fragrância, sai um perfume, e cai muito bem para o nome, para o lugar desta igreja, né? Que sofre e tem uma vida que agrada a Deus. Então já vou pedir para o nosso amado presbítero Newton está comentando sobre esta cidade de Esmirna, onde estava localizada esta igreja. Meus irmãos e irmãs, antes de nós abordarmos o primeiro tópico, é interessante que na introdução está assim: você como crente, ou como um cristão, uma cristã, se você tivesse que procurar uma igreja para congregar, para membrar-se, certamente alguns aspectos, algumas
algumas virtudes, alguns diferenciais você talvez procuraria nessa igreja. Talvez você procuraria que fosse uma igreja que tivesse uma escola dominical excelente, com excelentes professores, professores bem preparados. Talvez você procuraria uma igreja tendo as melhores instalações, igual nos dias de hoje, nós escutamos muita conversa, as falas, né? Não, eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem um excelente estacionamento, você não tem problema de segurança. Eu vou naquela igreja porque lá tem ar-condicionado, os bancos confortáveis. Talvez alguns iriam procurar igrejas e dizer assim, eu vou naquela igreja lá porque o louvor lá é sensacional. A palavra é mais ou menos, mas o louvor na atualidade, né, você fala muito, é um verdadeiro louvorzão. Talvez seria dizer assim, eu vou lá naquela igreja, vou congregar naquela igreja, membrar-se naquela igreja, porque o pastor lá tem uma palavra ungida, um pastor pentecostal, um pastor cheio da unção. Talvez outros vão dizer, não, eu vou naquela igreja porque naquela igreja o pastor é um mestre, ele é um exímio ensinador. Ou talvez você procuraria uma igreja missionária. Não, eu vou naquela igreja porque aquela igreja é envolvida com missões. Certamente, eu só citei alguns aspectos, talvez algumas pessoas procurarão esse tipo de igreja para congregar. Mas nenhum desses aspectos chamou a atenção de Jesus na igreja de Esmirna. Porque a igreja de Esmirna, aparentemente, ela não possuía nenhum desses aspectos, nenhum. Contudo, é uma das igrejas, que como o nosso irmão Éder abordou, que o pastor Éder abordou, o livro de Apocalipse vai mostrar para nós que existem apenas 2 igrejas das 7 que nenhuma sofreu algum tipo de reprimenda. É Esmirna, mais especificamente Esmirna, e a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia. Então, mas essa aqui foi a igreja campeã de Deus, a igreja que conquistou o coração do Senhor Jesus. É uma igreja paupérrima, né, nós vamos ver no transcorrer da lição, mas, contudo, é uma igreja que chamou muita atenção do Senhor. Na nossa revista, nós colocamos aí o seguinte, que o estudioso, o biblista Warren Wiersbe, ele diz que a palavra Esmirna, então, como o nosso irmão já colocou, vem de mirra, que era uma erva amarga, e a extração dava-se por esmagamento, né? Eu não sei se você já viu, algumas pessoas às vezes vão fazer alguma coisa com algum tipo de erva, né? Remédio natural, por vezes pegar aquela erva, põe nas mãos, né? E vai esfregando para sair aquele sumo, ou seja, sair a essência daquela planta. Então, esse tipo de erva era usado na cidade ali justamente para a fabricação de essência, fabricação de perfumes. E o nome da cidade é bem apropriado para a igreja que estava o quê? Enfrentando uma terrível perseguição. Na época, Esmirna, que hoje é ali na atual Turquia, que é Izmir, né? Ela se encontrava na Ásia Menor, atualmente na Turquia Asiática, cerca de 65 quilômetros à distância, a norte da cidade de Éfeso. Éfeso, de acordo com a história, era a cidade onde que morava o apóstolo João, que é o escritor do livro, e provavelmente foi até pastor da igreja na cidade de Éfeso. Então, Esmirna concorria, na época, com Éfeso pela honra de ser chamada a principal cidade da Ásia, ou seja, considerada como uma metrópole de acordo com o Biga. Na época, Esmirna contava então com uma população cerca de 100 mil habitantes. Então, era uma cidade assim com uma população considerável, 100 mil habitantes na época, tá? Também era considerada uma das mais prósperas e uma das mais bonitas cidades da Ásia Menor. Era uma cidade comercial, tá? Onde ficava o principal porto ali da Ásia e que certamente foi destruída e reconstruída várias vezes. Era na época uma cidade onde se havia realizações de Jogos Olímpicos e contava com um dos maiores anfiteatros de toda a Ásia, da qual atualmente só existe algumas ruínas. Havia também, na época, uma magnífica arquitetura, com templos dedicados aos deuses, né? No caso ali, a Cibele, a Zeus, Apolo,
ou seja, os deuses da mitologia grega e romana, Afrodite, Esculápio, tá? Então Esmirna foi a primeira cidade do mundo antigo a levantar um templo à deusa romana. Então Esmirna tinha uma grande população judaica também na época e que atualmente essa é a única cidade sobrevivente daquela época, tá? E hoje, atualmente, com o nome de Izmir e atualmente com 255 mil habitantes. É uma característica interessante nessa cidade, né, pesquisando também, que ela era muito alinhada com Roma. Ela era fiel a Roma, a cidade, fiel a Roma, aliada, parceira. Então ela tinha privilégios. Então ela foi uma cidade que cresceu, uma cidade que se fortaleceu, uma cidade que tinha sua riqueza. É uma cidade onde deveria ter certa opulência, um bom modo de vida, por ter um bom recurso financeiro. Então a gente vê que a cidade em si é uma cidade avançada, uma metrópole da época e os privilégios de serem amigas do imperador. E tanto é, né, que eu abordei aí, foi lá que foi erigido um templo à deusa de Roma, né? A deusa dos romanos. Honrando os romanos, exaltando eles, se submetendo a eles. E aí nesse cenário vai surgir quem? Uma igreja que está inserida lá naquela cidade, mas já é contra. Já não se submete, não reconhece divindade, não se prostra, é diferente. Então a gente vai ver que haverá um contraste. Alguém que está numa condição e a igreja vai enfrentar algumas coisas para estar em outra condição. A cidade tem um modo de viver, a igreja vai ter um modo totalmente diferente, difícil, mas por amor a Jesus. Então a gente vai ver esse contraste entre a cidade e a igreja, né? Como nós podemos já observar a situação da igreja no contexto que ela estava. Só um minutinho, você falou essa questão aí. Tanto é que o discípulo de João, considerado o discípulo de João, Policarpo, que foi pastor da igreja em Esmirna, diz a história que ele morreu cozido. Por quê? Diz assim que ele é considerado um dos maiores mártires da igreja do início do século. Aí ele foi dado a opção de curvar-se e oferecer incenso a César, o imperador, ou morrer. Ele respondeu, Policarpo, essa frase é célebre, todos conhecem, né? Diz ele, 80 anos tenho servido-o e ele nunca me decepcionou. Como poderia blasfemar meu rei e senhor que me salvou? Depois de ter sido manietado, ou seja, amarrado e levado para fora da cidade, ele gritou, está tudo bem, eu não temo fogo que só queima por um tempo e depois se apaga. Por que vocês demoram tanto? Façam o que desejam, dou graças por teres graciosamente me aceitado, digno desta hora, para que eu receba uma porção do cálice do Senhor junto com os mártires. Aqui é interessante, porque naquela época, morrer na qualidade de mártir, para eles era um privilégio. E Policarpo é um desses. Verdade. Um grande exemplo da história, marcou aí com seu testemunho e muitos outros anônimos. Ele é um nome conhecido na história e os demais anônimos. Então mostra um pouco de como era essa igreja de Esmirna. Então nosso amado irmão pastor Saulo também, se puder comentar um pouco do que nós podemos enxergar da igreja no meio desta cidade, nessa sociedade, como que era a postura, porque era uma igreja muito séria, não tinha crente mais ou menos. Não tinha um crente meia boca, não é ou não é, ou é e passa pelas consequências, ou não é. Então, era uma decisão realmente muito firmada, fundamentada na salvação em Cristo Jesus, numa visão espiritual do verdadeiro evangelho. A igreja é igreja sempre, né? Mesmo que alguém na igreja fale como igreja, possa falhar como igreja, mas ela é a igreja do Senhor. E dentro da igreja local, a gente sabe que cresce aqueles que são fiéis e às vezes aqueles que são infiéis, eles estão dentro da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, pode acontecer de ter pessoas às vezes ainda não comprometidas com a fé. Pode ser que ela esteja em processo até de salvação. E faltando às vezes um entendimento, né, de fato. A igreja de Esmirna era diferenciada nesse sentido, porque a gente não encontra, como já foi mencionado pelo pastor Éden, foi mencionado
presbítero irmão Newton, nós não encontramos Jesus reclamando de nada dessa igreja. Nas demais igrejas, não dá para a gente também dizer que 100% das pessoas talvez pudesse ser problemática, mas ao pastor da igreja, Jesus se dirigiu a pelo menos 5 delas reclamando de algum comportamento. E isso não acontece com a igreja de Esmina. Um ponto importante, talvez a tratar aqui, é saber quando foi fundada a igreja de Esmina. A única menção na Bíblia sobre a igreja de Esmina se baseia no livro do Apocalipse. E presume-se que, baseado em Atos 19, versículo 10, que diz: "E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos." Deduz-se que Paulo foi quem pregou a palavra do Senhor, quando também esteve pregando na região de Éfeso, né, nessa região da Ásia. Ele, por certo, também, ou alguns irmãos de Éfeso, evangelizou a cidade de Esmirna. Foi quando, por certo, surgiu esta igreja. Paulo esteve nessa região entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo, e pode ser que foi nessa época, nesse período, que tenha surgido, tenha sido fundada a igreja de Esmirna. É importante ressaltar, nós já temos falado disso aqui, que essa é uma igreja confessante, uma igreja mártir, né? Confessante e mártir. É uma igreja que ela está disposta a sofrer qualquer consequência por causa do nome de Jesus. Ela não nega. O imperador Domiciano, que é o imperador desse tempo, em que o irmão Newton menciona até a conhecida e famosa história do mártir Policarpo, né? Esse Domiciano é o imperador na ocasião, e como imperador ele impõe uma adoração, assim, ele reivindica o direito de ser o Todo-Poderoso, inclusive se assemelhando a Deus e exigindo dos romanos uma adoração a ele. Então, ele tinha que ser adorado. E os irmãos da igreja de Esmirna, indiferente do que lhe viesse a acontecer, eles estavam dispostos a sofrer qualquer consequência. O que a gente vai encontrar na carta, nessa missiva, é uma orientação do autor da carta, que é o próprio Cristo, dando uma orientação incentivadora a essa igreja, para que ela, dizendo ou revelando a ela o que lhe iriam acontecer nos dias seguintes e como ela deveria, o que aconteceria como consequência de eles continuarem fiéis. Portanto, a marca desta igreja é a fidelidade. É uma igreja que o destaque para essa igreja é a fidelidade. Muito bem colocado o exemplo de Policarpo, em que a tradição cristã, inclusive, ousa afirmar que Policarpo, nessa ocasião, ele era o pastor da igreja. Ele era quem estava, por certo, o bispo Policarpo estava pastoreando a igreja de Esmirna. E, portanto, conta-se que ele escondeu, por orientação dos próprios crentes da igreja, né, os próprios irmãos, o orientou para que ele se escondesse, e ele ficou escondido em um determinado local, mas alguém pressionado, coagido, né, sobre forte tortura, denunciou aonde que Policarpo estava. E quando ele chegou, ele pediu que oferecesse aos seus algozes, ou aqueles que os procuravam, que oferecesse a eles uma refeição, que ele iria orar pelo menos por 1 hora. E eles permitiram que isso acontecesse, se alimentaram, e depois ele foi preso, conduzido. Estava acontecendo um evento em uma arena, né? Era um evento de juízo contra os cristãos, e nesse evento a ameaça inicial era de que ele seria lançado às feras. E ele desdenha, inclusive antes dele, fala que um mártir um pouco anterior a ele, eram 14 irmãos lançados dentro dessa mesma cova. E desses 13 morreram glorificando ao Senhor. Mas um deles diz que até esbofeteava o animal, e o animal parecia como um morto, não tinha coragem de atacá-lo.
Deus dando um livramento para esse irmão. E gritavam, então, o auditório gritava o nome de Policarpo. E foi quando, então, mandaram buscá-lo. Quando ele é apresentado, então, acontece esse momento do julgamento em que ele, nesse processo do juízo, responde a ele pelo menos 3 ou 4 vezes dentro dessas argumentações, falando do fogo e dizendo de que esse fogo ao qual iriam colocá-lo para ser queimado, eles podiam colocá-lo numa fogueira que em 1 hora seria extinguida, mas eles não conhecia e não sabia o perigo de um fogo do inferno que iria durar eternamente. Então, nessa argumentação, mostra o quanto essa igreja tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus, uma comunhão com Jesus, de tal forma que ela estava disposta a sofrer qualquer consequência por amor a Cristo. Uma igreja que aprendeu com o Senhor Jesus, porque ele, quando se apresenta lá, logo no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5, Cristo se apresenta como a fiel testemunha. Diz assim, Apocalipse 1:5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O Senhor Jesus é aquele que, no seu ministério, foi exemplo de fidelidade ao Pai, fidelidade a cumprir cabalmente a sua missão e, por isso, indo até a entrega da sua vida por completo na cruz do Calvário. Então, é um exemplo a ser seguido, aquela igreja seguia ele, tanto que Cristo, olha, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressurgir, falar da sua ressurreição, e aí toda a sua igreja devia crer nessa ressurreição, que Cristo é a primícia, é o primeiro. E aí nós vemos o Senhor entregando esta carta e ele já se apresentando, que é o nosso tópico 3, ele já se identificando. E ele já mostra características com propósitos, ele já fala de si mesmo, já querendo dizer algo, mostrar algo que é sempre impulsionador para o seu povo, para a sua igreja. O que nós podemos já observar de propósito, irmão Newton, nessa saudação, nessa apresentação, essa autoidentificação de Cristo, né? Por que ele vai citando sobre estar morto e reviveu? Por que será que ele citou em ser o primeiro e o último? Só um detalhe na questão anterior, a igreja de Esmirna é considerada a campeã do Senhor. Se nós tivermos que fazer uma reflexão ou uma pergunta, qual é o tipo de igreja que agrada o coração de Jesus, não é a igreja que busca ostentação, não é uma igreja cheia de programa, não é uma igreja que faz muita coisa, muito evento, não é uma igreja pragmática, mas uma igreja fiel ao senhorio de Cristo. Essa é a igreja que ganha o coração dele. Quanto ao tópico 2, é o 2, né? 3. O Senhor, é interessante que aí o Senhor ele vai se identificar para a igreja, dizer quem ele é. Então ele ordena a João a escrever uma carta ao pastor da igreja de Esmirna, né? E aí ele se identifica como o primeiro e o último. Apocalipse 1:17, né? Ele é 1:17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. 22:13, ele vai dizer também assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então ele se apresenta à igreja como sendo o primeiro, e aqui ele vai fazer uso, o apóstolo João vai fazer o uso das palavras do alfabeto grego, alfa, primeira letra, e o ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o primeiro, eu sou o último, ou seja, todas as coisas começam em mim e todas as coisas terminam em mim. Então aqui, como eu disse na minha última participação, aqui é a cristologia alta. Aqui é o Cristo que é o Senhor, né? O primeiro, de acordo com o Salmo 90, verso 2, o primeiro ou o último, ou seja, antes de tudo acontecer e depois de tudo aconteceu, ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do universo, ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da igreja. Ele se identifica primeiramente na cristologia alta. Eu sou o Senhor da igreja. Essa é minha igreja. Eu sou o dono dela. Tá? Então, todas as coisas originaram-se nele, porque ele é o Criador. Colossenses, né, 1:16, 1:15, 16. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, ele é o Senhor.
Então, todas as coisas originam-se nele e todas as coisas terminam nele. Apocalipse 1:8, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, quem? O Todo-Poderoso. Então, primeiramente, ele se apresenta como o Senhor da igreja. Na sequência, ele vai dizer, ele esteve morto e reviveu, ou seja, ele ressuscitou. Então, aqui ele se identifica como aquele que vencer a morte. Então, aqui ele vai falar um pouco da cristologia baixa. Aquele que veio como homem, aquele que veio como cordeiro, ele morreu. Mas está dizendo para João, estou vivo. Dizendo para a igreja, igreja, eu estou vivo. Eu estou vivo. Então, essas palavras dão a entender que algumas pessoas da igreja estavam o quê? Sendo ameaçadas de perseguição e com um possível martírio, porque o contexto daquela época era um contexto de tribulação, de perseguição, de esmagamento, de sofrimento. Então, diante dessa perspectiva de martírio, de perseguição, de medo, então a igreja, e aí vem a palavra de Jesus, né? Então a igreja é encorajada e é animada com a certeza de que o Senhor venceu a morte. Então, ele é a premissa da ressurreição. A igreja, fica tranquila, ainda que você passa por perseguição e corra o risco de ser martirizado, eu venci a morte, que é o último inimigo a ser vencida pelo crente. Isso nos lembra, 1 Coríntios capítulo 15, a pergunta, né, retórica deixada pelo apóstolo Paulo, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Capítulo 15, tremendo capítulo, o foco é a ressurreição. Capítulo 15 vai discorrer sobre a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, sobre glorificação. Capítulo 15 é tremendo nesse sentido. E nós podemos observar que é reforçado esse ponto da vitória, porque eles estariam sendo provados, perseguidos, martirizados. Então, humanamente, parece uma derrota. Olha, morreu, aceitou Cristo e faleceu, perdeu todos os seus bens e depois morreu, faleceu. É uma aparente derrota. E aí, Cristo vem lembrando que, na verdade, isso é uma vitória. Até nesse capítulo 15, tem uma curiosidade que ele vai falando sobre a ressurreição, sobre vencer a morte. E aí, um versículo que até é muito falado no meio de nossos irmãos, que 1 Coríntios 15, versículo 57, que diz, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós minimizamos esse versículo e pensamos em bênçãos materiais, coisas menores, pensamos, Deus nos dá a vitória, graças a Deus que nos dá a vitória. Mas o capítulo está falando de ressurreição, está falando, graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, vitória sobre a nossa vida aqui, que sem a ressurreição seria algo miserável, algo insignificante, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, sobre essa natureza carnal, Ele que nos faz vencer sobre isso, sendo Cristo o primeiro, né? É falado sobre Adão, o primeiro homem, e sobre Cristo, o segundo Adão, que ele veio para nos trazer na obediência para junto do Pai. Então nós vamos observando ele se apresentando, já ressaltando a eternidade, ressaltando essas duas características, né, de cima e de baixo, que é muito interessante. E aqui não é só uma questão de frase, é uma questão teológica do texto, né? Ele é o Senhor, ao mesmo tempo que ele é o Senhor, aquele que está, né, na sua divindade, mas ao mesmo tempo é aquele que se identifica com aqueles que sofrem. É aquele que se identifica com aquele que está sofrendo, está sendo perseguido, está se martirizando. Fica tranquilo, eu já venci a morte. Então, é uma questão teológica que o texto nos apresenta. Às vezes a pessoa lê assim, parece que é uma frase de efeito. Não é. Não é uma frase de efeito. É uma teologia, a teologia da ressurreição. É a teologia da identificação. Ele se identifica com aqueles que sofrem. O contexto é de perseguição. Por isso que o tema da revista é uma igreja perseguida, é perseguida. Ele não está dizendo que você... João 16:33, digo-vos para que no mundo tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele está se identificando com aqueles que sofrem. É importante até associar, irmão Nilton, quando ele está dirigindo essa carta à igreja de Esmirna, sabendo que Esmirna já tinha vivido esse contexto, né, de morte e ressurreição, uma cidade que no ano 600 foi totalmente destruída pelos lídios, né? E no ano 200 ela foi reconstruída pelo Alexandre o Grande e voltou a ter toda aquela pompa que ela perdeu, né? Eles entendiam bem disso, o que era morrer e ressuscitar.
tanto a cidade conhecia, quanto os irmãos da igreja de Esmirna sabiam do que ele estava falando, né? Que era morrer, que era acabar, porque eles ficaram sendo um reduto, um vilarejo, durante vários séculos, e depois a cidade foi reconstruída e se tornou uma competidora de Éfeso, de tal potência que ela teve, sendo uma das 3 principais cidades da Ásia, né? Então, quando Jesus está se dirigindo a essa cidade, nesse texto, está dizendo que ele é o que esteve morto e reviveu, deixando muito claro de que, apesar de a cidade se sentir uma cidade pomposa, poderosa, Jesus ele era muito maior do que a cidade. Jesus agora dizendo para elas na sequência, né, sobre conhecer o estado dela, conhecer as obras dela, conhecer a provação dela, a perseguição, conhecer tudo que ela passa. É uma palavra totalmente consoladora, porque aparentemente você olha e ao seu redor só vê inimigos, você olha e só vê sofrimento, mas o Senhor Jesus vem para dizer, e essa palavra encorajadora, confortadora, a partir do versículo de número 9, vai citando uma carta até curta, mas com entendimento de uma realidade realmente que abre a compreensão para algo muito, muito forte que eles estavam vivendo, porque o Senhor Jesus havia dito, olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem. Mateus capítulo 5 vai dizer, bem-aventurado quando disserem todo mal contra vós, porque assim também fizeram os vossos profetas. E ali no capítulo 5 de Mateus, ele fecha aquele sermão das bem-aventuranças, dizendo sobre essa bem-aventurança de realmente ser perseguido por amor a Cristo. É um outro patamar, é um patamar mais profundo. Capítulo 5, versículo de número 12, depois diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No 11 ele diz, por minha causa. Então um patamar, um nível de sofrer, suportar por amor a Cristo. Nosso pastor Saulo, como nós podemos enxergar esse versículo onde Jesus começa a descrever o que ele enxerga de tribulação, de pobreza aparente? O versículo 9, ele é talvez dentro da carta, depois de Jesus se apresentar, de uma forma muito direta a forma de ele se relacionar. Eu estou com a versão corrigida e estudando, a gente entende que esse texto, a tradução dessa versão que nós temos, aparentemente ela tem uma tradução que diz assim, eu sei as tuas obras, e as versões mais aproximadas, mais atualizadas, dizem que obras parece não constar, né, tão diretamente no texto. O Senhor dirige-se a eles direto dizendo assim, eu sei a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então a gente vê pelo menos 3 pontos que Jesus coloca aqui para a igreja de Esmirna, apresentando para eles conhecer esses 3 cenários. Ele conhece a situação, primeiro, de tribulação. Já foi citado aqui o significado de tribulação, né? Que é esmagamento, sufoco, aperto. E fala-se que naquela época há um monte, né? Conhecido em Esmirna por nome de Pagas, e eles lançaram de uma única vez 1.200 cristãos desse topo, desse monte, para que eles morressem lá na parte de baixo do monte. E de uma outra vez fizeram isso com mais 800 cristãos. A igreja de Esmirna, ela tinha essa marca da perseguição, da tribulação. E Jesus está se referindo exatamente a essa tribulação. Eu sei a sua tribulação e pobreza. Quando ele fala da pobreza, a impressão que nós temos é que essa pobreza talvez pudesse ser consequência da própria decisão de ser fiéis a Cristo, né? A partir do momento em que dentro da cidade de Esmirna, por ser uma cidade que se uniu a Roma, e as injustiças que começaram a acontecer com os cristãos, quando eles confessavam o Senhor, então eles eram expulsos das suas casas, eles eram tomados os seus bens,
Me parece que Hebreus capítulo 10, versículo 34. Deixa eu registrar esse versículo. Hebreus 10 e 34 vai nos trazer uma menção mostrando o quanto que os irmãos perseguidos, eles tinham, né, os seus bens tomados. Diz assim: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então, esses cristãos, eles perdiam seus bens, perdiam o que eles possuíam, perdiam seus negócios, perdiam seus empregos por causa da confissão a Cristo, porque a ordem era dizer que César era o Senhor, e eles diziam que Jesus era o Senhor. Tomada uma decisão de confessar que Cristo era o Senhor, eles tinham graves consequências. Então, as tribulações, parte das tribulações aqui, mencionada por Jesus, de conhecer as tribulações desse povo, né, ao mencionar aqui que ele conhece as tribulações, eu sei as suas tribulações, né? Eu sei a sua tribulação e a sua pobreza. Mas Jesus faz questão de mencionar, dizendo para eles assim: mas tu és rico. Quando nós lemos esse texto, ele nos remete a diversos outros textos da Bíblia, nos fazendo lembrar de que Jesus orientou que, principalmente lá no Sermão da Montanha, né, que nós devemos ajuntar tesouro no céu. E o que a gente percebe na igreja de Esmina é que isso para eles absorveram muito bem. Eles ajuntaram um tesouro no céu. Eles eram ricos diante de Deus. O próprio Tiago escreve sobre isso, né, falando que aqueles que são pobres para com os homens, mas são ricos diante de Deus. E isso parecia ser uma característica muito clara da igreja de Esmirna. Enquanto os homens, talvez até pela pompa, porque diz que até as moedas de Esmirna tinha uma frase dizendo ser a cidade mais bela, né? A cidade mais importante e bela, numa competição clara com outras, focada muito mais no ter do que no ser. Jesus, muito pelo contrário, escrevendo a igreja de Esmirna, ele diz que eles eram ricos. O comparativo que nós fazemos, tendo acesso a essas cartas, é com a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que se dizia rica, e Jesus vai dizer que ela é pobre, é cega e ela estava nua. E talvez os irmãos de Esmirna, como colocado no início já pelo irmão Newton, uma igreja paupérrima, pobre, uns irmãos que talvez quando olhasse a situação, e ele coloca isso bem, o irmão Newton no comentário da lição coloca que aqui o significado de pobreza aqui, na língua original grega, está falando daquele que não tem nada, não é alguém que está faltando o supérfluo, é alguém que não tem absolutamente nada, está vivendo de uma pobreza extremada. E essa era a situação dos irmãos da igreja de Esmirna. Mas os irmãos da igreja de Esmirna sabiam que eles estavam preservando para Deus o mais importante. E o próprio Jesus, então, dá testemunho dizendo para eles que eles eram ricos. Eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Jesus está vendo interiormente, enquanto talvez as pessoas olhando exteriormente os viam como pobres, paupérrimos, como quem passava e vivia necessitando das coisas, mas Jesus olhava para eles com uma riqueza extraordinária. Pode colocar, Manilton. É importante nós observarmos, de acordo com o texto e a lição, o seguinte: o que o Senhor Jesus viu na igreja não foi as obras da igreja, não foi as suas obras, o quanto que ela estava produzindo, quanto de crentes que ela estava produzindo, quantos de crentes tinha a igreja, quantos batismos ela realizava mensalmente, trimestralmente,
semestralmente, anualmente. Não era isso. O quantas congregações ela já havia produzido. Mas o que o Senhor via nessa igreja, que ele diz, conheça as tuas obras, era a atitude da igreja diante da circunstância qual é que ela estava vivendo. E aí vem a palavra tribulação, que é o tilipisis, que significa o esmagamento, que é o sufocar, ser pressionado. A ideia é que a ideia de você estar debaixo de uma pedra, com alguns milhares de toneladas sobre você. Essa ideia de esmagamento, de tribulação, palavra grega, tílipis. E aqui eu usei a revista também no comentário da Fateza, que o Antônio Sebastião coloca o seguinte, que a tribulação aqui era a perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Então, por que o Senhor diz que conhece as obras da igreja e ele, contudo, ele não via as obras? O que ele estava vendo aqui? Tu és pobre, mas é rico. Por quê? Porque mesmo diante... Eles estavam ficando pobres, por quê? Como bem o pastor Saulo colocou, é que mediante a perseguição, por negar César como Senhor, não querer prestar culto, lealdade ao Império Romano, o que acontecia? Eles tinham seus bens confiscados, igual o texto que ele acabou de ler aqui, Hebreus 10, 34, eram roubados. Eles eram desprovidos dos seus bens, então eles ficavam praticamente, como foi colocado na revista, é como se ficasse sem nada, paupérrimo. Mas o que chama a atenção do Senhor Jesus dessa igreja é que, mesmo perdendo tudo, perdendo bens, perdendo vida, perdendo entes queridos, mas não prestavam lealdade ao culto a César, mas mantinha-se fiel ao Kyrios e a sós Christos. Ou seja, fidelidade ao Senhor. Kyrios, Senhor, quem? Jesus Cristo. Por isso que é uma igreja pobre materialmente, mas era rica diante do Senhor porque era uma igreja fiel. Sim. Posso concluir aqui? Então, fechando o raciocínio, né? Essa igreja é aquela igreja que Paulo fala naquele versículo em que eles eram pobres, mas enriqueciam a muitos. Essa era a característica. Chama atenção, Manilton, aqui, o irmão bem coloca aqui, que eles não eram medidos pelos números, eles não eram medidos pelo ter, eles não eram medidos pelas questões físicas que viviam, ou pelo momento físico que viviam. Eles eram medidos, ou eles foram analisados por Jesus pela sua fidelidade. O parâmetro para mim da igreja de Esmirna, quando a gente estuda e chega a uma conclusão, é que é uma busca de Deus na vida do cristão, é o quanto ele é fiel, principalmente na adversidade. E quando nós estamos falando disso, mostrando essas características, porque aí depois o texto ainda vai dizer assim, né, ainda esse versículo 9, vai dizer que eles blasfemavam, ainda havia aqueles que blasfemavam contra eles, né, ó. Falamos da tribulação, falamos da pobreza. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os judeus que em suas sinagogas reivindicavam o direito à santidade, né? Os escolhidos de Deus, eles se posavam como os santos daquele tempo e estavam cometendo um absurdo de levante e acusação contra a igreja, contra os irmãos da igreja de Esmirna. Algumas das acusações, né, estudando a gente apurou, por exemplo, eles eram acusados de ser canibais, porque alegavam que quando participavam da ceia, comendo o pão e tomando o vinho, estavam comendo o corpo do Senhor. Os judeus os acusavam de canibais. Acusavam eles de imorais. Acusavam eles de divisores de família. Acusavam eles de revolucionário. E outras acusações mais. Então, essa difamação, e isso era muito característico dos judeus não conversos, né? Os judeus que não aceitaram a Cristo, que não confessaram o Senhor, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles, subordinados ao Império Romano, acatavam a imposição do Império, e além de acatar a imposição do Império,
perseguiu a igreja o tempo inteiro. Paulo passou algumas dificuldades com eles, como em Antioquia da Psídia, em Atos 13 e 50, em Icônio, Atos capítulo 14, versículo 2 e versículo 5, como lá em Listra, Paulo foi apedrejado pelos judeus, em Atos 14, 19, em Atos, no capítulo 18, versículo 6, a gente vai encontrar Paulo deixando os judeus e indo para os gentios, porque a convivência não estava dando certo. Então, a gente, essas blasfêmias, esses levantes, e aí Jesus vai dizer que o que tem lá não é uma sinagoga, não é alguém, não é um judeu de verdade, como Paulo coloca lá em Romanos, no capítulo 2, né? Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. É um falso judeu, né? Ele não tem um comportamento de um verdadeiro judeu. E aí ele menciona em Romanos 2, 28 e 29, falando desses que se dizem judeu, e a gente encontra eles aqui no Novo Testamento tendo esse comportamento de perseguição à igreja do Senhor, de levante contra a igreja do Senhor, e Jesus diz que eles são, ao invés de ser a casa de Deus, o povo de Deus, na verdade é a sinagoga de Satanás. Eles são os verdadeiros representantes do diabo, estão lá fazendo um comportamento totalmente satânico, levantando-se acusações contra a igreja de Cristo, apontando os servos de Deus para poder sofrer perseguição, tribulação e, consequentemente, morte por servir ao Senhor. E é isso que a gente, então, percebe. Então, esse versículo 9... ele é muito importante dentro desse contexto, né? Analisando aqui a lição, Jesus mostrando o nível de conhecimento. Eu estou acompanhando tudo. Isso aqui, para mim, é a sensação que nós temos ao ler esse versículo, é como Deus está no controle das coisas, inclusive nos dias de hoje. Ele não mudou e Ele conhece o que nós não conhecemos, né? Eu conheço sua tribulação, eu conheço seu sofrimento, eu conheço as suas horas difíceis, suas horas amargas, eu conheço as suas conversas com o seu travesseiro, eu conheço, às vezes, o Senhor está dizendo que Ele conhece, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza. Jesus está fazendo menção de entender de que eu estou vendo que está faltando as coisas para vocês. Eu conheço tudo isso. Jesus demonstra, eu conheço os falsos judeus que estão te acusando. Eu conheço tudo isso. Jesus destaca dentro dessa conversa, o único destaque que ele diz, como uma forma de incentivá-los, é que apesar de conhecer a pobreza, é que eles eram ricos. Jesus não dá nesse versículo nenhum momento a eles, aqui nesse versículo, ainda uma perspectiva de solução. Jesus só mostra o nível do conhecimento que ele tem da sua igreja. Nós não tenhamos dúvida, o Senhor conhece a igreja dele. Essa carta, falando desta forma sobre a riqueza e a pobreza, mostra o desprendimento que a conversão ao evangelho traz. Porque quem olhava por fora, de fora diria, essa igreja está perdendo seus bens, está perdendo os seus recursos, e assim como aquela mulher que um dia pegou o seu unguento e derramou em Cristo, e os apóstolos ali, o apóstolo Judas questionou, olha, por que esse desperdício? Ou seja, não entendia de verdadeiros valores, estava sendo desperdício, mas não, ela estava fazendo uma adoração ao Senhor Jesus. E eles também entendiam que eles podiam perder os bens, mas estavam adorando a Deus. Estavam entendendo qual era a verdadeira riqueza, como, por exemplo, Zaqueu, que após uma visita de Jesus, no dia seguinte já saiu, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Estava entendendo a verdadeira riqueza, né? O que é correto fazer, o amor. E aí nós podemos também chegar nessa carta, uma carta de contrastes, porque ele fala sobre o morrer e o poder da vida. Ele fala sobre a pobreza, que na verdade é riqueza, são contrastes. Fala de os que se dizem judeus, mas agora quem tem a verdadeira circuncisão é a igreja, é um contraste. É aqueles que se acham congregação de Deus, que eram os judeus, e agora Deus diz, olha, é a congregação de Satanás, ou seja, o poder satânico que impulsiona e move eles, enquanto vocês são o povo de Deus, né? Eles não conhecem, não vivem a verdade que vocês vivem, então vai mostrando um contraste muito grande. E aí, em vez de agora vir uma palavra até de conforto, no sentido, vai acabar a tribulação, vem agora uma mensagem que vai piorar.
olha, vai vindo uma perseguição. Vem vindo agora uma aprovação. Quando ele diz no 10, que é na sequência, olha, não temos as coisas que hás de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, terei uma tribulação de 10 dias. Então, a palavra que diz sobre o sofrimento futuro. Deus está preparando eles para que eles suportem, para que eles aguentem firme. Então, o Senhor Jesus vai dizendo para eles do que eles passariam, né? Essas 10 dias que deve provavelmente ter sido literalmente uma perseguição intensa em alguns dias, como também alguns estudiosos compreendem numa outra interpretação, onde a possibilidade de serem 10 períodos pode estar representando 10 momentos de intensa perseguição de 10 imperadores, né? Tem essas vertentes de interpretação, mas todavia podemos ter a certeza que Cristo estava alertando eles para estarem prontos e preparados para perseguição, provação, que seria intensificada contra eles, mas vem agora a palavra de encorajamento, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, que aí nós já vamos tirando já as aplicações do texto a partir disso. Aí, na verdade, ele faz um apelo, né? Ser fiel até a morte. O interessante aqui é que vamos entender esse ser fiel até a morte. A questão aqui não é ser fiel até o último dia da sua vida. Não é essa a ideia. A ideia aqui é ser fiel ao ponto de morrer por essa felicidade, por essa fidelidade. Não é morrer, não é ser fiel até a morte, é uma fidelidade que, se for preciso morrer, eu morro. Ou seja, eu prefiro morrer a negar a Jesus. É isso que o Senhor Jesus, o apelo que ele faz. Ele faz um apelo, na sequência ele faz uma promessa, não é? Ele faz a promessa. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Isso aqui é importante salientar, por quê? Porque naquela época nós vamos entender lá, Apocalipse 22, falar que os covardes ou os tímidos entrarão no reino dos céus, está nesse contexto aqui o seguinte, porque mediante a perseguição, haviam aqueles que acabavam negando o nome de Jesus, ok? Então, esse negar, você deixando de ser fiel, então o que acontece? Nega o nome de Jesus, vai sofrer a segunda morte, que é a separação eterna. E aqui então o Senhor faz uma promessa. O vencedor, se você for fiel, se você for capaz de morrer por causa do meu nome, você vai morrer a morte física aqui. Mas a segunda morte você não terá, ou seja, você não passará a eternidade longe de mim. A morte física pode acontecer, mas a morte eterna não virá. De acordo com Kissmacher, ao vencedor é dada a promessa de não ser afetado pela segunda morte. Então, esse é um consolo. Por isso que o Senhor Jesus então faz uma promessa. Sim, Saulo? Sim, bem colocado aí, né? Ser fiel até o ecrasiado. É importante saber que ele está falando ser fiel a ela, à morte, né? Exato. A morte aqui não é o tempo, não é a idade, não é o tempo de vida. Se a morte chegar, seja fiel a ela. Morra, aceita isso como uma consequência para a sua vida. Consequência da fidelidade, né? Exatamente. Aceite a morte, porque eu vou te dar a coroa da vida. É um comparativo que a gente faz aqui, é do Cristo, né? Que ele recebe a cruz para receber depois lá na frente a coroa. Por isso que ele começa lá no início dizendo o seguinte, ele se apresenta como quem? O Senhor, né? O Eterno, e aquele que morreu, mas que venceu. E o amor aí parece ficar oculto, né, irmão Nilton? Porque parece ser contrastante quando você fala que precisa sofrer por Cristo, né? Parece que as pessoas estão traduzindo que servir a Cristo é um mar de felicidade contínua, de riqueza, de prosperidade, de ganhar dinheiro, de barganha, de negociação. Parece que as pessoas estão lendo esse versículo, lendo os textos da Bíblia, e a carta de Esmirna, de muitas Bíblias, parece que já foi extirpado, porque sofrer tribulação por amor a Cristo é quando a gente olha para o próprio Cristo sofrendo, Deus demonstrando amor para a humanidade, entregando seu filho a um sofrimento. Na verdade, os cristãos contemporâneos, eles não sofrem por amor a Cristo, pelo contrário, eles fazem campanha para se livrar do sofrimento. Então, você vê que é um contrassenso. Biblicamente, sofrer por causa do reino é um privilégio. Aliás, é uma orientação do próprio Jesus em Mateus 5,11, né? Aliás, o texto aqui é outro.
que diz assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente, inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio, vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está falando de tribulação, de sofrimento. E esse texto aqui, às vezes nós até lemos aqui, né? Olha, não preocupa com o que você vai falar na hora que não tem oportunidade para pregar, né? Mas, na verdade, Jesus estava falando nesse contexto aqui da perseguição que a igreja ia sofrer. Jesus está dizendo aqui é que eles estavam, né? Está em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos, né? Envia os 70. E aí, nesse contexto aqui, ele está dizendo que eles seriam açoitados, seriam espancados, que eles seriam julgados injustamente, e o que iria acontecer como consequência. E depois a gente vê o cumprimento disso em Atos dos Apóstolos, acontecendo na vida dos discípulos depois, eles sendo levados ao sinédrio, eles precisando falar, Pedro, um indouto, chega diante dos doutores e consegue fazer a sua defesa, mas a igreja toda vai sofrendo essa perseguição. A igreja de Esmirna, ela está vivendo uma realidade daquele tempo, né? O imperador Domiciano, ele está massacrando cristão em todas as regiões, né? Não é só a igreja de Esmirna, nós estamos num estudo específico na igreja de Esmirna, mas dentro de um tempo de grande perseguição contra a igreja de Cristo, num cumprimento daquilo que Jesus diria que iria acontecer. A tribulação, o crente tem que ter consciência que isso faz parte da vida cristã. A coroa da vida, como dito nesse texto, é lá no fim de todas as coisas. A coroa da vida é para quem for fiel durante a perseguição. Sorrateiramente a igreja, mesmo nos países livres como o nosso, ainda sofre perseguição. Parece ser muito camuflado, mas a gente tem o contexto da perseguição. Eu costumo sempre contar quando falo, e às vezes até estudando a própria carta de Esmirna, tive a oportunidade de dizer algumas vezes, porque nós em um evento de missões trouxemos um representante da missão Portas Abertas, em que ele disse que teve um encontro com um irmão chinês, e ele disse que a missão orava, o trabalho deles era orar pela igreja perseguida, e que eles oravam muito pela igreja chinesa. O irmão chinês olhou para ele e disse assim, nós é que estamos orando por vocês, porque vocês estão de acordo com o mundo, nós estamos de acordo com a palavra. Parece duro ouvir isso, mas o comodismo que traz, às vezes, a falta da perseguição, para muitos cristãos de não entenderem que a fidelidade a Deus indifere de tempo, indifere de progressismo, de conceitos políticos e odiernos. A nossa fidelidade à palavra de Deus, ela não pode ser barganhada, não pode ser negociada. A nossa consciência não pode ser comprada ou barganhada. A gente não pode entrar num tempo de relativismo, aceitando negociar os valores da palavra de Deus. Deixa eu só citar a frase do William Barclay. William Barclay diz assim, a exigência do Cristo ressuscitado é que seu povo lhe seja fiel até a morte. Fiel ainda que a vida seja o preço dessa fidelidade. Essa igreja viveu essa realidade de tamanha opressão justamente por essa divergência com o mundo, né? Quanto mais próxima de Deus, de Cristo, da sua palavra, da verdade, ela está disposta a ser divergente, totalmente diferente, não mais amiga, próxima ou alinhada com o mundo. E aí a promessa de Cristo para ela foi dar-te-ei a coroa da vida, que também é mencionado lá em Tiago capítulo 1, versículo 12, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, é citada a coroa da vida, e essa é uma linguagem onde os cidadãos daquela cidade conheciam, tendo aquele estádio lá naquele local, o vencedor, o atleta vitorioso, né, com
com uma condição acima dos demais, ele era reconhecido com a coroa de louro. Também em campanhas militares, aqueles que retornavam também eram reconhecidos e recebiam premiações, eram condecorados, como também sacerdotes do imperador tinham premiações, eram reconhecidos e vinham. Então havia muitos reconhecimentos, seja atleta, seja militar, seja um sacerdote lá a serviço do império. Então eram pessoas que tinham seu reconhecimento humano. E aí Cristo vem e diz para eles, olha, eles estão recebendo uma coroa passageira, corruptível, mas para vocês é a coroa da vida, coroa da eternidade, coroa de estar comigo nos céus. E aí fala de uma coroa que o mundo não conhece, mas quem serve a Deus conhece, almeja e espera e tem convicção de que estará com ela se for fiel até a morte. O texto para refletir desta lição é: a coroa da vida está condicionada à fidelidade ao Senhor Jesus. E nós partiremos já para a conclusão, o último comentário dos irmãos, que seria uma visão, um panorama geral sobre o que nós podemos extrair desta carta à igreja de Esmirna. Vamos concluir, o próprio texto vai nos ajudar aí nessa lição, capítulo 2, versículo 9, não é? Capítulo 2, versículo 9, conheça as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mais sinagoga de Satanás. O Senhor diz que conhece a nossa tribulação, o nosso sofrimento, mas isso não significa que Ele vai eliminá-la. Então, o fato dele saber que nós estamos sofrendo, por vezes, significa que Ele vai acabar com ela. O que nós precisamos entender é o seguinte, que dentro do meio cristão evangélico hoje, aqui no Brasil, há uma busca exacerbada em correntes de campanhas, na crença de que Deus acabará com todos os problemas, entre aspas, tribulações, vivenciados no dia a dia. Isso não é verdade. O que o Senhor requer de nós é fidelidade. E a fidelidade independe das circunstâncias. Eu gosto muito do Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. No momento de sofrimento que nós mais precisamos, no momento de tribulação que mais necessitamos, é a presença do bom pastor. Nas minhas considerações, é importante ressaltar que nós, como Igreja do Senhor, não desfalecemos. Eu sirvo um Deus que eu sei que Ele trabalha em prol do seu povo e da sua igreja. Ele nos livra das situações difíceis e até das nossas aflições, né? Ele é quem cuida, nós colocamos a nossa vida em suas mãos. E eu não posso perder a esperança e a fé, tendo a certeza desse trabalhar do meu Senhor, desse fazer do meu Deus. Mas a fidelidade é a base para essa relação. É importante dizer que o próprio Jesus avisou, eu tenho-vos dito isto, lá em João 16:36, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes esse versículo é usado de diversas maneiras, né? Tem gente que acrescenta até um pedacinho nele aqui, né? E vós vencereis, que não está na palavra de Deus, não tem nem nos originais, mas tem gente que até acrescenta isso. Mas eu acredito na vitória da igreja, ela vai vencer o mundo ao lado de Jesus. Mas não aqui. E eu explicar, não significa dizer que nossa vida aqui na Terra, para todos os nossos problemas terá uma resposta. Nós acabamos de estudar o livro de Jó, em que nós falamos disso, né? Em que às vezes a perspectiva humana é de que sempre culmine com um fim como o de Jó, de que teve resposta na terra. Mas Jó estava tão convicto em Deus, depois de conhecê-lo e viver com ele, que para ele que se encerrasse nessa vida, o Senhor resolvesse o abençoar, ou numa vida eterna, ele estava certo de quem ele já conhecia. O crente precisa ter essa convicção. Não pode desanimar de buscar todos os dias uma solução para suas necessidades, sabendo de que se Deus não as der nessa vida,
ele tem a garantia da coroa da vida eterna. Ele tem uma vida com o Senhor para sempre. Ele vai receber a coroa da vida. A Bíblia diz ainda assim em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso é uma promessa da parte do Senhor. Nós teremos uma vida muito superior e melhor do que esse período que nós temos. O período nosso de vida aqui nessa terra exige de nós obediência e fidelidade ao nosso Deus, para que a gente possa gozar uma vida eterna, que não se dá para calcular o tempo na presença do nosso Deus. O texto de 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós temos uma garantia, uma promessa de Deus, com prova, com luta, com perseguição, com levantes, com calúnia, com difamação, com tudo que a igreja de Cristo e como servos de Deus que sofremos, nada disso vai nos destruir, vai nos desanimar, vai deixar-nos desamparados e angustiados. Nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas e uma garantia da vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus por esta lição sensacional, muito gostoso olhar para esta igreja, para uma igreja que é exemplo, é fiel, é testemunha, é mártir, perseguida, porém vitoriosa sobre todas as coisas, que nós viemos desfrutar uma aula maravilhosa, abençoada nas nossas escolas bíblicas, em nossas congregações, que o Senhor te use com graça, sabedoria para estimular nossos amados irmãos, as nossas congregações a viver a verdade vivida em Esmirna, aquela que suporta por amor a Cristo. Que tenhamos uma aula abençoada, estejamos acompanhando a próxima videoaula, cujo tema será Pérgamo, a igreja flertando com o mundo, e que vamos prosseguindo nesta revista Ensinamentos Bíblicos desse trimestre, que está uma bênção, está muito edificante, que está trazendo edificação para os nossos amados irmãos. Vamos fazer uma oração neste momento. Querido Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento de reflexão, de compartilhamento da Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor abençoe o nosso amado irmão, irmã que acompanhou esta aula, que o Senhor abençoe nossos amados irmãos professores, conduzindo, ministrando as aulas nas suas congregações, o irmão, irmã que acompanha para a própria edificação, que o Senhor grandemente impulsione, desperte, avive o teu povo, os nossos irmãos, para que venhamos olhar para a igreja de Esmirna e tomarmos para exemplo para as nossas vidas de fidelidade a Ti. Senhor, nós te agradecemos, continue abençoando todo o ministério, todas as escolas bíblicas, todo o corpo de obreiros e professores. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.